precisa fazer, né? Que é estar aqui, como assim, nesse espaço aqui, né, do canal, né, que vocês bravamente, de forma militante, mantêm, e que é sempre um aprendizado tão bom, né? Uma via de ida, de volta, de encontros, e fico feliz de poder estar aqui com vocês. Muito bem, eu vou fazer a última pergunta e depois vou encaminhar para uma rodada de encerramento para todos, né? Eu queria te perguntar o seguinte: dentro de tudo que a gente falou do Minha Casa Minha Vida, e até em outros programas aqui recentemente a gente falou de defesa pessoal, sempre vem relatos, né, do quão importante foi a questão da titularidade no nome da mulher. Né? Isso foi um avanço ao longo do processo. Muitas vezes a gente fala aqui questões e levanta, né, na perspectiva sempre de avançar, né? É sempre bom a gente lembrar isso, né? Tem aqueles que criticam os programas habitacionais que não querem programas habitacionais, tem aqueles que criticam construindo melhorias, né, para avançar. Isso se dá também na educação, se dá em todas as áreas, né? Mas é sempre bom a gente lembrar isso. Eu queria, nessa última pergunta, te perguntar o seguinte: existe a perspectiva de projetos com propriedade coletiva? Está se pensando nisso? Né? Existe essa Ótima perspectiva, pergunta. que isso é uma coisa que, além de avançar na questão social, política e da qualidade dos projetos, me parece que é uma questão de enfrentamento até da segurança, da questão da Isso. insegurança, né, dos projetos que a gente promove. Né? Então, eu acho que isso é uma questão que seria um avanço importante. Eu queria te ouvir sobre isso. Ai, muito bom. Que bom que você perguntou sobre isso. Eu falei aqui do Encontro da União, não falei de uma questão super importante, né? E que já faz um tempo aí que eu tenho participado de alguns debates sobre o PL da autogestão, o projeto de lei da autogestão, e que traz a questão da propriedade coletiva. Inclusive tem um site maravilhoso que o pessoal construiu, depois eu vou passar para vocês, acho que é autogestão.org, e que traz questões importantes sobre a proposição de propriedade coletiva, porque assim, o pessoal pergunta, mas hoje não pode ter propriedade coletiva? Mas a proposição é avançar em relação a isso, na política pública, gente, né? A oportunidade que nós temos aí, né, com programas que trazem uma entidade organizadora, né, seja ela, né, mais antiga, seja ela mais recente, mas as possibilidades várias aí de organização social, né? E, e um ponto, eu acho que tem um ponto aí que ele é fundamental e que a gente aí consegue ligar tudo, né? Que é a possibilidade da gente avançar nos novos projetos, né? Se quebrar com esse modelo, né, da propriedade individual, né, sob alienação fiduciária, enfim, que acaba sendo uma forma, né, de viabilizar o financiamento, mas o que na prática tem acontecido, e a gente tem visto isso, assim, com muita tristeza, inclusive, né, pessoas que perderam, né, essa, digamos, propriedade garantida, né, assim, até vou tomar um cuidado com os termos que a gente usa, né? Porque o pessoal diz assim, teve uma família ou várias famílias, ou tal empreendimento está tomado, né, pela facção, pelo tráfico, expulsar as famílias. Esse é um problema, está posto, e que talvez a propriedade coletiva pudesse ajudar nesse enfrentamento, né? Como o Luiz bem colocou, a questão da segurança, mas tem algo pior acontecendo, né, que é a especulação chegando muito fortemente nos empreendimentos habitacionais que tiveram forte subsídio, né, que atenderam num primeiro momento famílias de baixíssima renda e que hoje estão caindo na mão da especulação imobiliária. E sabe como é que eles estão chegando nesses apartamentos? Não é pela ameaça física, eles estão chegando pela via judicial, por incrível que pareça. Estão tomando os apartamentos por falta de pagamento do condomínio, o que seria por si só um absurdo, mas tem uma tese sendo formulada, né, de que ao não contribuir para o condomínio daquele empreendimento, o
beneficiário da política pública, que não é nem proprietário ainda daquele imóvel, porque esse imóvel está alienado ao fundo de arrendamento residencial, mas ele perde o direito ao benefício que ele recebeu lá atrás. Então, isso virou uma febre, por exemplo, aí no Sul, Luiz, isso virou uma tese dentro do judiciário. E tem juiz dando a possibilidade de retomada dos imóveis pelo condomínio e imóvel, inclusive, indo a leilão. A gente, inclusive, está tentando descobrir como é que eles conseguem, né, chegar nessa, digamos, fórmula de retomada desses imóveis, inclusive com algumas situações que ainda cabe averiguar, mais de um único proprietário comprando vários apartamentos, arrematando vários apartamentos nesses empreendimentos habitacionais. E que muitas vezes ele não vai nem usar, nem alugar para terceiros, ele aluga para a própria família que já morava lá. Então, assim, é um labirinto jurídico, né? Caberiam várias discussões. Mas um dos pontos que está sendo colocado é o seguinte: se a propriedade deixa de ser individual e passa a ser coletiva, talvez a gente crie uma forma de proteger, uma fórmula, né, de proteger essas famílias, né, que muitas vezes se desfazem do imóvel ou não conseguem se manter no imóvel pela absoluta incapacidade financeira, né, de conseguir ter as questões básicas aí do dia a dia, né, mas coletivamente talvez seja melhor, né, a forma de tratar essa questão da permanência, né, da, da consolidação, né, do dia a dia e do viver nesses espaços, né. Então, assim, super importante esse debate. A gente tem muito para avançar, muito, muito. Esse site que depois eu vou passar para vocês, eu acho que é autogestão.org. Traz tudo, né? Inclusive como em outros países isso funciona e quais os benefícios, né, que se vislumbra nesse modelo diferenciado, né, proposto pela propriedade coletiva.